Olá, tudo bem? Eu espero que esteja bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Joio ou trigo? Você tem resposta para isso? Fique comigo por alguns instantes e nós vamos falar um pouco ou replicar acerca desta parábola que Jesus fala para as multidões, mas explica somente para os seus discípulos. É rapidinho. Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, passando para partilhar com você a porção diária da Palavra de Deus. Texto este que Jesus falou com os seus discípulos acerca até mesmo como seriam os últimos dias, acerca dos últimos dias. O texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, vai dizer assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-lo em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A parábola é bem patente, é bem clara ao dizer que esse semeador, este homem, foi semear boa semente, mas, dormindo os homens, veio o inimigo no meio da noite e semeou no meio do trigo o joio. Então a grande questão é que só dá para perceber a presença do joio no meio do trigo quando ambos crescem e principalmente quando ambos começam a frutificar. Ou seja, nós só sabemos o que a árvore é, se a árvore é boa ou ruim, quando nós percebemos os seus frutos. Os frutos é quem vão indicar o que tipo de árvore é a pessoa, que tipo de pessoa é, na verdade, o seu caráter. Nós provamos através dos seus frutos. Os frutos indicam muito bem aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia. Ou seja, nós percebemos a conduta, o caráter, as obras através dos seus frutos. Então, o joio é somente identificado aí. Perceba que os servos, de pronto, quando percebem essa situação, perguntam ao seu senhor: é lícito que nós arranquemos este joio no meio do trigo? E o seu senhor vai dizer: não é o momento de retirá-los do meio. Por quê? Porque precisam primeiro chegar o dia da ceifa para que eles sejam arrancados, para que junto com o joio não seja arrancado o trigo, ou seja, a boa semente que por ele foi plantada. Então nós percebemos que o joio e o trigo, eles crescem juntos, eles vão crescer juntos por permissão do próprio Senhor, pelo próprio dono do campo é quem vai permitir, dizer: não é hora de arrancar, não é hora de retirar, porque senão é perigoso arrancar o trigo juntamente com o joio. Então nós percebemos que existem muitos juízes dentro das igrejas, existem muitos juízes no nosso meio, mas eu preciso lhe informar que o tempo dos juízes já se foi, já se passou o tempo da monarquia, já se passou o tempo dos donos, os chamados donos dos ambientes. Nós percebemos que a obra de Deus, existe um dono, e o dono está dizendo: não é para arrancar, não é para julgar. Nem mesmo o dono, ele vai dizer assim que eu vou julgar, eu vou fazer, eu vou arrancar. Não, ele diz que o tempo dele, nesse momento, é o tempo de salvar o que estava perdido. Ele veio neste momento para salvar, ele veio neste momento para curar, para libertar e para fazer aquilo que é lícito. Porém, nós percebemos que há uma explicação para esta parábola. Logo mais adiante, nós vemos no versículo de número 36, ele vai explicar essa parábola, mas não vai explicar para todos.
ele vai esperar a multidão se retirar, vai juntar os seus discípulos e vai explicar, dizendo: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos esta parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha, perceba que os filhos do maligno é o joio, a semente lançada pelo inimigo. Então está na hora de decidirmos que tipo de fruto nós vamos dar, que tipo de semente nós somos. Somos sementes lançadas por Cristo Jesus, pelo Filho do Homem, ou somos sementes lançadas pelo maligno? Somos trigo ou joio? Fica esta pergunta para eu e para você respondermos: trigo ou joio? Que tipo de planta você é? Que tipo de semente você é? Por quem que você foi plantado? Por quem que você foi semeado? Pelo maligno ou pelo Filho do Homem? Responda para você mesmo. Deus te abençoe.